Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição de hoje, primeira edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Já adianto para você que não são muitas informações assim não, porque a coisa tá devagar, hein? A coisa tá parada, mais um dia se passando e nada de contratações. A gestão Pedrinho, Felipe, Marcelo Santana tomando um baile nessa janela de transferências, né? Não conseguindo suprir as necessidades do Vasco. O Vasco que joga amanhã contra a equipe do Flamengo pelo Campeonato Carioca. Jogo importante demais, não só por ser um clássico, mas também visando classificação, né? Já que o Vasco se complicou, apesar de estar ali no G4 ainda, tem dois clássicos pela frente e vai precisar vencer pelo menos um para sonhar com a classificação. A gente vai falar sobre tudo isso depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, vamos naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama, atualizar aqui as informações do nosso gigante da colina. A gente começa falando sobre Campeonato Carioca. O Vasco amanhã encara a equipe do Flamengo, jogo num horário péssimo, né? 9h45 da noite, a partida entre Vasco e Flamengo amanhã. Jogo importante para o Vasco, não só por ser um clássico, né? Um clássico contra o maior rival. O Vasco precisa, né, de uma vitória para o seu torcedor recuperar a autoestima. Uma vitória contra o Flamengo serviria muito para isso, mas também é importante por conta da classificação do Campeonato Carioca, né? A gente vai conferir agora que é a classificação do Carioca. O Vasco ainda está na terceira colocação, está ali dentro, né, da zona de classificação, faltando 2 rodadas. Porém, meus queridos, temos aí 2 clássicos pela frente. E o Botafogo, por exemplo, que é o nosso adversário da última rodada, tem um pontinho só atrás da gente, né? Então, se a gente perder os 2 clássicos, a gente está fora, porque o Botafogo vai ultrapassar o Vasco. Vamos lá. A classificação está da seguinte forma. Flamengo em primeiro, tem 17 pontos, junto com Volta Redonda, que também tem 17 pontos. O Vasco é o terceiro colocado, tem 14, e fechando o G4, o Sampaio Corrêa tem 13 pontos. O Nova Iguaçu é o quinto, também tem 13. Botafogo é o sexto, tem 12. Maricá é o sétimo, tem 12. E o oitavo está o Madureira, também com 12 pontos. O Fluminense é o nono colocado, tem 11. Em décimo está o Boa Vista, com 10. A Portuguesa tem 7 pontos, está ali na penúltima colocação. E o Lanterninha é o Bangu, com apenas 4 pontos e nenhuma vitória. Na próxima rodada, né, que começa amanhã, a gente terá os seguintes jogos. Bangu e Madureira, amanhã 4h30. Boa Vista e Botafogo, amanhã 7 horas. Flamengo e Vasco, amanhã 9h45. No domingo, Fluminense e Nova Iguaçu. Sampaio Corrêa e Volta Redonda. Portuguesa e Maricá. Essa é a rodada 10 do Campeonato Carioca. O Vasco tem que vencer, ou vencer o Flamengo, ou vencer o Botafogo, né? Se não fizer isso, não vai classificar para a semifinal do Campeonato Carioca, não. Vai acabar tendo que jogar a Taça Rio, né? Que seria mais uma humilhação, né? Um vexame aí para a torcida do Vasco. Bom, vamos falar sobre a janela de transferências, o Vasco buscando contratações. Mas está difícil, né? Porque o trio Felipe, Pedrinho e Marcelo Santana não consegue contratar ninguém, né? É de uma incompetência sem precedentes no mercado, né? São fracos. Usando o português correto aqui, são fracos no mercado. São fracos. Na janela passada não conseguiram contratar o zagueiro que o Vasco queria e ainda vieram com Maxime Domingues e Jean Davi, 2 jogadores que, enfim, a gente já pode cravar que não tem nível para jogar no futebol brasileiro.
e agora a busca por um atacante é um fracasso atrás do outro, né? Não conseguiram contratar o Rony, não conseguiram contratar o Brian Rodrigues, não conseguiram contratar o Bruma, um show de não. Trabalho muito ruim do departamento de futebol do Vasco, muito fraco mesmo, e tem que citar sempre os nomes, não adianta só reclamar do Marcelo Santana não, porque querem botar a culpa toda no Marcelo Santana, mas Pedrinho e Felipe também têm responsabilidade nesse fracasso que é o Vasco na janela de transferências. Bom, vamos aqui atualizar o que a gente tem para atualizar até o momento em relação a isso. A informação do companheiro Fábio Torres, do NTCast, é que o Vasco fez uma consulta pelo atacante Jesus Medina, do Spartak Moscou da Rússia. Mas o negócio não avançou porque o Botafogo já tem negociações avançadas com o atleta. A tendência é que o jogador feche com o Botafogo. Então o Vasco sondou o Jesus Medina, mas o atleta deve ir para o Glorioso. Nesse momento o Vasco negocia com 3 atacantes. Fabinho do América Mineiro, Lloyd Augusto, que está no futebol da Turquia, e Benjamin Garré, que está no futebol turco. Pode chegar aí um pacotão, né, nos próximos dias. Será que finalmente vai vir os reforços? Será que vem esse pacotão de reforços que, vou dizer, não empolga tanto, né? Não empolga tanto. Jogadores como Bruma, como Brian Rodrigues empolgavam mais. Lloyd Augusto, Fabinho e Garré nem tanto, né? Mas são esses 3 jogadores que o Vasco negocia nesse momento, né? O Vasco está negociando com o atacante Fabinho do América Mineiro, o Lloyd Augusto do Alanyaspor da Turquia e o Benjamin Garré do Krylia Sovetov da Rússia. Sobre o Fabinho, o Vasco ofereceu $1 milhão, que dá ali quase 6 milhões de reais ao América Mineiro para contratar o jogador. O América está fazendo jogo duro, mas a negociação tem avançado aí nas últimas horas e pode ter um desfecho positivo. Outro jogador é o Garré, né? O Vasco está negociando esse jogador, inclusive o Marcelo Santana está na Turquia, onde o clube russo está fazendo a intertemporada, né? E a informação do canal Atenção Vascaínos é que o Benjamin Garré tem muito interesse em jogar no Brasil e vê o interesse do Vasco com bons olhos. Porém, o clube do jogador, o Krylia Sovetov, só libera o jogador através de uma venda, né? O Vasco tentou empréstimo com opção de compra, mas os russos querem vender. A negociação também deve ter um desfecho positivo. E a outra situação, o Lloyd Augusto, né, atacante angolano, desconhecido aqui do futebol brasileiro, mas que também atua na Turquia, onde o diretor de futebol do Vasco, Marcelo Santana, está em viagem, né? Vamos ver se ele volta com algum reforço aí na mala. Bom, é isso, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante, se inscreva. Até a próxima. Fui!